Que bom, né? Que maravilha nós podemos colocar os nossos corações diante do Senhor, na certeza de que Ele jamais irá falhar, né? Isso dá confiança, isso traz paz, isso nos ajuda a viver, né? Sobretudo nesse tempo que nós estamos passando, né? Acho que foi hoje mesmo. Eu tenho procurado monitorar, né, meu peso, taxa de açúcar, essas coisas, pressão. E aí eu estou registrando, né? Então, quase todo dia estou fazendo essas medições. Tem hora que você cansa, né? Aí eu estou me resguardando agora só o peso mesmo. Porque o peso estando bom, o resto, a tendência é ficar legal. Aí eu estava olhando que nesse ano de 2021, eu coloquei lá 2020, né? Tanto de janeiro de 2020, tanto de janeiro de 2020. Eu disse, meu Deus do céu, é 2021. Todo mundo com a dificuldade, muita gente com a dificuldade de virar a chave para o ano de 2021, porque está tudo muito parecido, né? Muito as tensões, as preocupações, os desafios que estão aí à nossa frente, e nós podermos dar uma sensação, né, de que a gente virou a chave e que precisamos virar essa chave e experimentar coisas novas nesse ano, né? Então nós estamos aí nesse período, pensando com os irmãos sobre guiados pelo Senhor, o GPS, e assim poder colocar as nossas vidas diante dEle, na certeza de que Ele vai nos dirigir. É uma alegria muito grande estarmos aqui presencialmente. Eu não estive domingo passado, né? Estava na primeira igreja batista de Camaragibe, ali com o pastor Eliel, que por sinal tem feito um trabalho muito bonito de reestruturação daquela igreja, né? Tanto a parte física como a vida dos irmãos, né? Então, a parte física e estrutural, né, do templo. Então, Deus esteja abençoando ali o trabalho dele, e é uma alegria muito grande a gente poder rever algumas pessoas, né, e aí, reconhecendo quase todas, apesar das máscaras, né, então isso causa uma emoção para a gente especial, né. Então, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Os dois últimos versos, depois vamos ler os versos iniciais do capítulo 21. Né? João, capítulo 20, versos 30 e 31. Né? Os irmãos podem abrir suas Bíblias, acessar seus celulares, seus smartphones, e vamos ler então João, capítulo 20, versos 30 e 31, e depois vamos ler os versos iniciais do capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21, a partir do verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Oremos nesse instante. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por estarmos aqui como igreja, juntos. Obrigado, Deus, por poder colocar diante de Ti as nossas vidas,
de estar, ó Deus, com os nossos corações debruçados sobre a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos fale ao coração, nós que estamos aqui presencialmente, os irmãos que participam em suas casas através do YouTube. Que a Tua graça seja conosco, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos fale ao coração. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um outro verso que eu gostaria de juntar com essa narrativa do Evangelho de João, é o que está em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é? Esses textos, eles vão nos falar de algo muito especial, que é conhecer a vontade de Deus, que é ter experiências com Deus, que é discernir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É algo muito especial, porque nós estamos lidando com o invisível. São questões de fé, são questões em que, de algum modo, nós somos tomados por um certo misticismo até, em que cada um, na sua experiência e na sua busca, tem procurado buscar, tem procurado discernir, tem procurado pensar a respeito de sua vida com Deus, na sua caminhada. E todos nós temos a necessidade de termos experiências com Deus. Cada um tem o seu jeito, tem uns que são mais místicos, tem outros que são, digamos assim, talvez mais bem racionais, né? Se bem que o misticismo não prescinde a racionalidade, mas cada um tem o seu jeito especial de se comunicar com Deus, de orar com Deus, de colocar o seu coração diante dele, de perceber quando Deus está falando ao seu coração. Eu me lembro que eu passei por uma experiência interessante, antes de vir aqui morar em Recife, na minha cidade, lá em Fortaleza. Eu estava ainda pensando se deveria vir estudar no seminário, e eu me lembro que eu fui convidado por um amigo meu que tomava conta de uma igreja, de uma congregação, numa parte da cidade, né? Mais ou menos, porque tem gente aqui lá de Fortaleza, né? Para os lados do Carlito Pamplona. Na verdade, o bairro até um que vai além, mais para o lado da Barra do Ceará, e que eu esqueci o nome do bairro. E meus pais moram em Messejana, então eu saí de Messejana e fui me dirigir até para o lado de Carlito Pamplona. Aqui o Hermes, né? E França, que é de Fortaleza, e sabe que eu atravessei a cidade, né? De ônibus. E eu fui convidado para pregar e resolvi ir um domingo antes para poder conhecer aquela igreja, né? E ele explicou bem direitinho: ó, você desce da avenida, depois você, da determinada parada, você entra numa outra rua, depois da terceira rua você vira à direita. Eu fiz exatamente o que ele disse, um domingo antes de levar a mensagem. E eu fui. E chegando lá, eu não encontrava a igreja. Eu entrei na rua, vinha e voltava e não via a igreja. Aí eu disse: não é possível. Né? Naquela época não tinha ainda WhatsApp, não tinha, aliás, internet, nem todo mundo estava acessando ainda a internet. O celular era aquele tijolão, né? E aí eu disse: agora o que é que eu faço? Aí eu disse: eu vou lá para a igreja de um amigo meu, lá no Carlito Pamplona, dá para ir a pé. E eu fui. E cheguei lá, o pastor pregou num texto que falava sobre mansidão. Aí eu fiquei aqui, aquele negócio comigo, né? Eu estou sentindo que Deus está querendo falar comigo sobre mansidão, porque Ele me deu o endereço bem direitinho. Entrei na rua e não vi a igreja. Não encontrei essa igreja. Acho que tem alguma coisa errada. Mas estou aqui, Deus está querendo falar comigo sobre mansidão. E aí revi lá algumas pessoas, amigos daquela igreja, né? Voltei para casa. Quando foi na segunda-feira, eu conversando com o Abraão na faculdade, um amigo meu. E aí ele começou a falar sobre mansidão. E aquilo ficou no meu coração, né? Mas, rapaz, mansidão. Daqui a pouco, numa outra roda de amigos, o Rinaldo pegou o violão e mostrou uma composição dele e cantou a música que falava sobre mansidão. O interessante é que quando foi no domingo seguinte, eu fui à igreja, né? E a explicação para chegar lá era a mesma, o GPS era o mesmo. Desci no mesma parada, entrei na mesma rua, a terceira virei à direita. Meus irmãos, se eu desse mais um passo, ou uns 3 passos, até o ponto que eu fui da outra vez, eu teria encontrado a igreja. E não era pequena não a igreja, viu? Mas parece que naquele dia,
o Senhor precisava falar comigo sobre mansidão. Essa foi uma experiência especial. Às vezes você passa por experiências em que você nem sente a presença de Deus. E aí você precisa se apegar talvez àquele texto que diz assim: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Há situações que nós temos que recorrer muitas vezes a Romanos capítulo 8, quando ele diz que às vezes não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito intercede por nós e age segundo a sua vontade, que é soberana. Quantos de nós aqui já tivemos o privilégio de termos experiências com Deus especiais, de perceber a manifestação da sua vontade de forma muito clara? Outras vezes parece que a gente passa a vida buscando e a resposta que a gente quer nunca chega. Porque basta ele dizer assim: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Mas todos nós, de algum modo, precisamos perceber, precisamos estarmos apercebidos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E essa passagem do Evangelho de João, que foi lida aqui esse texto maior, vai nos falar que Jesus Cristo ele fez muitos milagres. E outros que não foram registrados, mas com a seguinte função. O texto vai nos dizer no capítulo 20. Que fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E aí essa narrativa vem nos trazer um momento em que os discípulos estavam meio que perdidos, decepcionados, desapontados diante da falta daquele que caminhou com eles ali cerca de 3 anos. E muitas vezes, diante das experiências da vida, diante das situações, nós nos sentimos assim, desapontados. Nos sentimos angustiados porque, de repente, nós não temos a percepção clara da presença do Senhor, embora Ele esteja presente. Ou então porque aconteceu algo que não era exatamente como eu queria ou como eu gostaria, e aí eu me sinto frustrado. Eu me lembro de uma pessoa aqui da nossa igreja, né, há uns 21 anos mais ou menos, e ela perdeu, na época, o seu noivo, né, ambos eram novos, deviam ter 23, 24 anos de idade, e ele teve um câncer. Né, e chegou a ficar bom, depois o câncer reincidiu, e ela sofreu muito durante algum tempo, porque naquele mesmo dia que ele faleceu, alguém tinha, entre aspas, né, profetizado, alguém tinha, entre aspas, dito que ele já estava curado, mas naquele dia mesmo ele morreu. E ela fez uma indagação a mim, né? Júlio, qual é o filho que se pedir ao pai pão, ele vai dar pedra? E eu fiquei pensativo sobre, né, depois até pensando no texto em que Jesus Cristo fala exatamente sobre isso, né, qual é o filho que se ele pedir pão, ele vai dar pedra, se pedir um peixe, ele vai dar uma serpente, uma cobra. Né? E aí eu trabalhei até uma mensagem que era transformando pedras em pães. Né? E eu me lembrei de Estevão, que foi apedrejado. E ele, ao ser apedrejado, ele olhou e disse: não lhes imputes esse pecado. E ali ele já estava na presença de Jesus Cristo. E muitas vezes nós precisamos, de algum modo, olhar para a nossa história de vida, olhar para o momento que nós estamos passando e perceber se nós não precisamos ver, onde tem pedra, ver pão. O desafio de conhecer a vontade de Deus e o desafio de experimentar a sua vontade, seja em qualquer que for a situação, estar contente. Como o apóstolo Paulo disse, de tudo tenho experiência, tanto sei passar por situações de carência como por situações de abundância. De modo que em tudo eu estou contente. Portanto, é um desafio, e aí tem um desafio muito interessante, que é o chamado que Deus tem para nós. A vocação cristã, a vocação de sermos de Jesus Cristo. Quando a gente pensa em vocação, né, a gente pensa muito nas nossas profissões, né, na sua profissão. Você se sentiu vocacionado, se sentiu chamado, se identificou com aquilo, a sua vocação.
Mas existe um chamado e uma vocação cristã que vai nos ajudar a perceber, a nos deixar sermos guiados pelo Senhor. E Jesus Cristo, naquele momento em que os discípulos estavam ali meio que perdidos e atônitos, ele surge numa situação em que eles simplesmente disseram, Pedro disse, eu vou pescar. E os outros disseram, eu vou contigo. Nós vamos contigo. E o texto nos diz que eles passaram a noite pescando. E foi o que aconteceu? Nada conseguiram pescar. Até que no início da manhã, Jesus Cristo apareceu ali e disse para eles, filhos, tem de alguma coisa que comer aí? Eles disseram, não, porque passamos a noite inteira pescando, tentando pescar e nada conseguimos, nenhum peixe conseguimos pescar nesta noite. E aí Jesus Cristo disse, lança a rede do lado direito do barco. E aí eles pegaram 150 peixes. E a rede que parecia ser insuficiente para poder conter todos aqueles peixes não se rompeu. E eles então levaram aqueles peixes até a beira da praia, do mar. E quando eles viram ali, já tinha brasa, tinha pão e já tinha alguns peixes. E Jesus Cristo disse, traga mais alguns peixes aí e vamos fazer aqui uma ceia, né? Vamos dividir aqui esse pão e esse peixe e vamos estar juntos nesse momento. Na verdade, João, que era o discípulo amado, percebeu que quando pescaram, ele disse então, gente, é Jesus Cristo, é o Senhor. E aí Pedro então, junto com os outros discípulos, se movimentam para poder botar aqueles peixes para fora, trazer para a beira da praia. Portanto, o chamado cristão é um chamado em que nós percebemos a manifestação de Deus nas nossas vidas. O texto vai nos dizer no verso 21, depois disso tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Jesus, portanto, ele se manifesta. De algum modo, ele se mostra para nós. E a palavra de Deus vai nos dizer que isso é uma ação do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo dentro de nós, porque a palavra de Deus vai nos dizer, lá em João, que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus Cristo estava exatamente no momento em que ele estava explicando para os discípulos que é preciso que ele fosse para que o outro Consolador viesse, o Espírito Santo. Portanto, de algum modo, andar com Jesus Cristo, andar com Deus, é abrir os olhos espirituais e perceber a sua manifestação. E aí nós somos desafiados, mesmo nós que de repente já temos anos de caminhada com Jesus Cristo, a percebermos a sua manifestação. É interessante que não foi nem a primeira vez que ele se revelou aos discípulos. Os discípulos já sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Mas sabe quando dá aquela demência, né? Quando você não... Diz uma frase antiga, né? Quando não caiu a ficha ainda, né? O tempo do telefone, que você colocava uma ficha, e só depois que ela fazia treco, 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 aí que a ligação fechava, né? Muitas vezes não caiu a ficha, você não se apercebeu, ou não está se apercebendo, que Cristo está presente na minha e na sua vida, independentemente do que está acontecendo. Mas que Ele se manifesta, e se manifesta através do seu Espírito. Os discípulos não estavam reconhecendo que era Jesus. Mas o texto vai nos dizer, no verso 4, né, do capítulo 21, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco. Verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Como é bom nós
nos apercebermos que Deus está presente nas nossas vidas. Muitas vezes Ele fala ao coração. Como eu disse, muitas vezes você talvez vai se sentir um pouco agoniado, porque não vai a princípio se aperceber da sua presença. Mas Ele te diz: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Portanto, o chamado cristão, o chamado do Senhor para as nossas vidas, é para que nós o reconheçamos. Veja que Ele disse assim: filhos, tende alguma coisa aí que comer? A relação que Ele quer estabelecer conosco é de filho para pai. E aqui Ele falou já como Deus Pai, né? Filhos, tende alguma coisa aí para poder comer? Portanto, o chamado que Deus faz para as nossas vidas é que nós nos apercebamos da sua presença, que nós nos apercebamos do seu cuidado para conosco, como trouxe Paulinho aqui no testemunho que ele veio a trazer agora de manhã, né? Filho, do ministério eu tomo conta, de sua mãe eu cuido, e da sua vida quem cuida sou eu. Portanto, assim como nós cantamos aqui, o segredo do viver é confiar, é crer. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante dEle, na certeza de que Ele está sempre se manifestando. E de que Ele se manifesta a cada momento, se manifesta através da sua palavra, através de um cântico, através de uma experiência. Ele se manifesta através daquilo que Deus também fala ao seu coração. Há muitas coisas que nós precisamos parar para discernir, e fazer inclusive um exercício de discernimento. Porque também há muitas ilusões, há muita imaturidade. Todos nós também somos testemunhas de que em algum momento, no início da caminhada, nós pedimos coisas, pensamos coisas que com o passar do tempo nós dissemos: poxa, parecia coisa de criança, né? Mas também faz parte do nosso desenvolvimento e da nossa busca por maturidade. Mas nós precisamos então colocar os nossos corações diante do Senhor, na certeza de que Ele é um Deus que nos fala ao coração e que quer se relacionar conosco de pai para filho. Filho, tem de alguma coisa aí para dividir comigo? Você tem alguma coisa que comer para poder a gente fazer essa ceia? O que é que você tem que possa compartilhar comigo? As suas dores, as suas alegrias, as suas dúvidas, a sua frustração, as suas vitórias. O que tendes? Mas Ele quer se relacionar conosco como filhos seu. Lá no texto de Romanos, que eu apenas recitei, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A parte inicial diz assim, o apóstolo Paulo disse: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, Deus ele se manifesta a partir da sua misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Ele foi misericordioso com o apóstolo Pedro, que o negou. Ele foi misericordioso com o rei Davi, que errou. Ele é misericordioso com cada um de nós. A palavra de Deus vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são a razão de nos sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Portanto, Ele se manifesta misericordioso, Ele se manifesta bondoso, tão somente para que nós o reconheçamos como nosso Pai, que nós o reconheçamos como aquele que cuida das nossas vidas. O que na verdade Jesus Cristo estava fazendo ali com os discípulos era prepará-los para esse chamado. Ele estava chamando os discípulos já desde o período que caminhava com eles por 3 anos, para que eles se preparassem para aquilo que tinha à frente, enquanto missão, enquanto testemunhos de primeira ordem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o chamado cristão passa por esse reconhecimento da presença de Deus, passa por esse reconhecimento, como diz lá em João capítulo 20, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Lembram dos irmãos que estavam a caminho de Emaús, junto com Jesus Cristo?
Eles caminhavam decepcionados, porque Jesus Cristo havia convivido com o povo, porque provavelmente se eles não viram, eles ouviram falar dos milagres de Jesus Cristo, e eles estavam caminhando com Jesus Cristo, mas não reconheciam que era Jesus. E Jesus começou a narrar, a descrever o que era necessário acontecer, desde as Escrituras, desde Moisés, a respeito dele, Jesus Cristo, mas eles não reconheciam. E aí no final da tarde, já no início da noite, eles pararam na sua cidade, Jesus Cristo, então, foi convidado com eles para poder estar juntos ali. E aí no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Nós precisamos reconhecer a presença do Senhor. Por vezes Deus vai dar a você o privilégio de alguma experiência sobrenatural, de alguma experiência que chama a sua atenção, mas por vezes Ele vai dizer assim: nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Pode ser que Ele diga assim: meu filho, ainda que você não esteja sabendo orar como convém, mas o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ou como Moisés, quando estava para poder atravessar o Mar Vermelho, e o Senhor disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Portanto, precisamos reconhecer a presença do Senhor nas nossas vidas, porque o chamado do Senhor é o chamado para ser dele enquanto filho e para reconhecer a sua presença nos nossos corações e na nossa caminhada. Como diz também o último verso do capítulo 20: crendo, para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus veio para nos dar vida, e os discípulos não poderiam se contentar simplesmente com a sua profissão de pescadores. Eles não poderiam levar a vida simplesmente como pescadores, talvez até empresários da época, né? Você não foi chamado somente para levar a sua vida enquanto professor, ou enquanto funcionário público, ou enquanto empresário, ou enquanto pessoa do serviço doméstico, motorista, da construção civil. Todos nós temos profissões, uma profissão. Todos nós exercemos isso como vocação, mas o chamado do Senhor é para que nós estabeleçamos uma relação de intimidade com Ele. E aí precisamos reconhecer a sua presença nas nossas vidas. O texto de Romanos, capítulo 12, verso 1, quando ele diz assim: rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queres conhecer a vontade de Deus? Sirva. O nosso chamado é para o serviço. Há muitas coisas que nós podemos aqui elencar, que são importantes para que no ano de 2021, nós estejamos de fato guiados pelo Senhor, que sintamos a sua luz, que sintamos a sua presença, o seu Espírito nos confortando, nos consolando, nos dirigindo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o serviço. Interessante que os discípulos do Evangelho de João, eles obedeceram: lancem a rede do lado direito do barco. E eles lançaram. Em Romano, eles vai nos dizer que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E lá em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 3, ele vai falar exatamente de como nós devemos servir. Aí ele vai dizer, Romanos 12, a partir do verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia,
seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Fomos chamados para o serviço. E quando nós estamos servindo ao Senhor, de algum modo, nós temos a possibilidade de discernir com mais clareza qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É muito diferente você assistir uma aula e você dar uma aula, porque você se prepara, você ora pelos alunos. É muito diferente de você participar de um pequeno grupo multiplicador, como simplesmente alguém do grupo, ou você ser o líder do grupo, ou uma das pessoas que colaboram fortes com aquela liderança de pastorear as pessoas. A palavra de Deus vai nos dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. E nós é que somos abençoados quando nós servimos. E aí nós podemos colocar as nossas vidas ao seu dispor, para servir, através da sua vida, através do seu olhar, através dos seus ombros, através dos seus ouvidos, através da palavra que você pode passar para alguém, o testemunho que você dá. São situações em que Deus nos coloca a possibilidade de o reconhecermos dia a dia nas nossas vidas, mas nós precisamos servir. É como diz lá na primeira carta de Pedro, né, que servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E ele diz antes: sede hospitaleiros uns com os outros. E ser hospitaleiro, naquela época, era ter eu diria que é um privilégio, né? Mas era ter a disposição para poder lavar os pés do outro, que vinha de uma longa viagem, e aí estava cansado, e você então o recebia com uma bacia d'água, e ali ele podia colocar os pés e revigorar as suas forças. Portanto, queres conhecer a vontade de Deus? Seja um servo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Portanto, cultuar a Deus através do serviço. Tudo é serviço para o Senhor. E considerar também que há um corpo, que todos nós nos ajudamos e nos somamos, nos integramos para poder esse corpo funcionar. E aí, quão importante é os nossos pequenos grupos, né? Quantas coisas não chegam aos nossos pastores, porque ficam ali no grupo mesmo. Quantas intercessões, né, Gisele? O grupo de Gisele é um grupo que intercede muito uns pelos outros. O grupo tem vida durante a semana no WhatsApp, porque está sempre colocando os motivos de oração e intercedendo uns pelos outros. Isso é serviço. Né? Quando Paulinho veio aqui à frente, junto com o grupo que passou a semana ensaiando, que passou uma vida ensaiando, né? Quando a gente vê Deise Gomes tocando piano, né? E como disse o pastor Herbert, né? Ali talvez um pequeno mestre já se formando, né? É uma vida de serviço. Ou quando você que está aí na recepção, né? O Carlos Henrique está ali na recepção, ou você está fazendo uma visita num hospital, ninguém está vendo, mas você está servindo. E aí você tem uma possibilidade imensa de reconhecer o GPS. No GPS é a presença do Senhor na sua vida. Portanto, o chamado de Deus passa por esse reconhecimento da presença de Cristo. Esse chamado de Deus passa pelo serviço cristão. Esse chamado de Deus passa também pela comunhão. O texto de Romanos, ele continua a partir do verso 9, e aí até o final do capítulo ele vai falar só sobre convivência. Ele vai dizer, vou ler somente os versos iniciais: o amor seja sem hipocrisia. Romanos 12, a partir do verso 9. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas na frente ele vai dizer: enquanto possível, tende paz uns com os outros. Portanto, o nosso chamado passa por esse reconhecimento de Jesus Cristo. O nosso chamado passa pelo serviço e passa pela comunidade. Passa por estarmos convivendo e realizando as trocas entre nós de serviço,
de simplesmente estarmos vendo, abraçando do modo diferente hoje que nós estamos fazendo, mas vivendo também a comunhão conosco. Veja que lá no Evangelho de João, o que eles fizeram foi uma comunhão, um momento de ceia. Quando eles chegaram à praia, o que aconteceu? Já tinha ali brasas, pão e peixe. Nem sempre a gente vai ter esse privilégio de estar em paz com todas as pessoas, mas a palavra de Deus nos diz: enquanto depender de você, tende paz uns com os outros. Pode ser que o outro queira brigar, mas eu não vou brigar, porque se de dois um não quer, não há acordo, tanto para o bem como para o mal. Nós precisamos então nos apercebermos do grande privilégio que é o chamado de Deus e que vai nos guiar diante da sua presença e que vai nos propiciar ouvir a sua voz. Portanto, o chamado de Deus é para também essa comunhão. E isso Deus não vai impor sobre nós, é como disse lá no Salmo 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai descrever, como o óleo que desce pela cabeça e pela barba de Arão, quer dizer, o óleo tem essa ideia da unção, a ideia de ser algo curador, de ser coisa boa, O desejo de Deus é que estejamos em comunhão, mas precisamos estar atentos. É interessante que no capítulo 12 de Romanos, aqueles 2 versos iniciais, que fala de apresentar os nossos corpos a Deus, e fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso pensamento, não estão desconexos do serviço e da comunhão. Portanto, queres conhecer a vontade de Deus? Queres reconhecer o GPS do Senhor? É preciso então que nós sirvamos, é preciso que nós vivamos a comunhão, é preciso que nós valorizemos a vida comunitária. E é interessante nesse tempo, que os irmãos aí têm pelo menos de acesso aí de mensagens, pouco mais de 100 aí no chat, a saudade que dá, E alguns aqui nem resistiram, Eu posso até correr um risco de pegar uma Covid, mas eu vou à igreja, Tem gente que está adoecendo porque está pegando Covid, tem gente que está adoecendo porque não está mais convivendo com ninguém. Vê que situação é que nós estamos vivendo. Mas como é bom e agradável estarmos juntos, unidos, estarmos aqui cantando juntos. Um outro aspecto da chamada do Senhor que vai nos colocar diante da sua direção é o caráter. O Senhor nos chamou para que nós trabalhemos o nosso interior. E é interessante que lá na carta aos Romanos, ele vai exatamente nos dizer de algumas coisas que de repente precisavam ser trabalhadas. Algumas pessoas estavam achando de si mais do que o que elas eram, e elas precisavam de humildade. O apóstolo Paulo, depois de receber revelações maravilhosas naquilo que ele chamou de um terceiro céu, de uma terceira dimensão, alguma coisa assim, para não ser tomado pelo orgulho no seu coração, ele recebeu um mensageiro de Satanás que ficava mexendo com ele, que ele chama de um espinho na carne, que ninguém sabe exatamente o que era. E a partir desse espinho na carne, ele que se dizia esbofeteado, ele entendeu o que o Senhor estava falando. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo pôde trabalhar no seu coração o orgulho. Portanto, é servir, mas não é servir de qualquer maneira. Não é fazer pelo fazer, mas é fazer entendendo por que está fazendo. Porque não é um serviço, é um serviço a Deus em primeiro lugar. E é um serviço às pessoas. Tem que ser feito com amor. É claro que existe o ideal de Deus, o ideal da palavra de Deus. Mas se nós estivermos sempre em busca das melhoras, sempre em busca de aperfeiçoar o nosso interior, o nosso caráter, nós vamos também conhecer a sua vontade. O texto de João vai dizer que os discípulos nem ousaram perguntar mais se era ele, porque reconheceram que era Jesus Cristo, o Senhor. A continuação do capítulo 21, no verso 10, vai dizer assim: disse-lhes, trazei-me aqui alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra.
cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O chamado do Senhor que vai nos colocar, que vai nos guiar diante da sua presença, portanto, é o chamado para reconhecer a sua presença e o seu cuidado para conosco. É o chamado para o serviço cristão. É o chamado para estarmos em comunhão uns com os outros. E é o chamado para trabalharmos o nosso caráter. A partir daí, testemunhar fica mais fácil, porque vai ser algo espontâneo da igreja. E intencional no sentido de que nós vamos olhar para as pessoas e vamos perceber, né, que as pessoas precisam receber aquilo que nós também recebemos, né? A graça de Deus, não é nada demais, é a graça de Deus, é muita coisa, né? Porque não é pelo nosso esforço, mas é pela sua graça. Portanto, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, faz parte desse GPS, faz parte desse cuidado do Senhor para com nossas vidas. Eles não podiam ser simplesmente pescadores. Você não pode ser simplesmente um professor, um funcionário público, um militar, alguém de um serviço doméstico. Não. Deus lhe chamou para grandes coisas. Essas grandes coisas podem ser pequenas coisas que podem manifestar aquilo que há de mais especial, que é o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Que Deus esteja nos dirigindo nesse ano de 2021. Que nós consigamos, né, virar a chave e que Deus tenha misericórdia de nós, mas que não percamos a perspectiva da sua vontade, do seu cuidado, da sua presença. Que Deus nos abençoe e em tudo venha nos dirigir, né? Vamos orar e vamos colocar as nossas vidas diante dEle, da certeza de que Ele já tem cuidado de nós, Ele continuará cuidando, né? Da sua vida cuido eu, diz o Senhor. Portanto, das nossas vidas cuida o Senhor. Oremos. Senhor, nos colocamos diante de Ti, agradecidos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos dirige, ó Pai, nos fala ao coração. Experiências como a dos discípulos, que foram pescar, que viviam, ó Deus, aquele momento, aquele intermédio, aquele intervalo, de estarem procurando entender o que estava acontecendo, apesar de tanto o Senhor ter dito que era preciso que o Senhor fosse, que ao terceiro dia ressuscitasse, mas que o Senhor apareceu ali a eles, ó Pai, como o Senhor aparece a nós, através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Usa, ó Deus, as circunstâncias que nos cercam para que nós venhamos a reconhecer, ó Deus, o Teu cuidado e a Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que quando nós estamos servindo, nós estamos fazendo a Tua vontade. Nós estamos, ó Deus, reconhecendo qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a vermos na comunidade o privilégio que temos de servirmos uns aos outros, de fortalecermos-nos enquanto igreja, de fortalecermos-nos enquanto denominação, de fortalecermos-nos enquanto povo Teu, com outras denominações que podem testemunhar do Teu amor e do Teu cuidado para com nossas vidas. Colocamos os nossos corações diante de Ti, ó Deus, entendendo que nós precisamos trabalhar o nosso caráter. De repente, se há orgulho, se há falta, ó Deus, de humildade, se há, ó Deus, falta de confiança, se há, ó Deus, um estado de angústia tal diante das dificuldades do momento, e não percebemos que o Senhor está aqui ao nosso lado, de que o Senhor prepara para nós, ó Deus, brasa, pão e peixe. Ajuda-nos, ó Deus, a abrirmos os nossos olhos e percebermos a Tua presença. Que a Tua graça, ó Deus, seja conosco, ó Pai. Que nós estejamos com os corações abertos para nos debruçarmos sobre a Tua palavra. E assim, ó Deus, percebermos a direção do Senhor para as nossas vidas. Nos dirige em tudo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.